Os meus filhos de fé têm liberdade de ir em qualquer terreiro, eles nem precisam me falar. Eles nem precisam me falar. É lógico, se ele passar a frequentar assiduamente um terreiro, aí já é diferente. Mas ir conhecer, ir estudar, pai, eu quero estudar com uma tal pessoa. Se é uma pessoa de fato que vai agregar, ótimo, vá, estude. Então, por isso que eu quis marcar esse assunto. Umbanda não tem uma só fórmula, todas funcionam. Desde a do Terecô, lá do Maranhão, até a lá do Rio Grande funciona. Ali no Rio de Janeiro, tem um monte de irmão no Rio de Janeiro, aquela macumba bem carioca, incrível. Aqui é de São Paulo, bem diversificada. A Umbanda Sagrada, a qual eu pertenço. Então, existem muitas e muitas fórmulas de manifestar o que a gente chama de Umbanda. E a caridade que você mencionou, eu acredito que as pessoas às vezes até confundem esse lance. Né? Esse tema caridade é muito complicado, irmão. Porque isso foi colocado dentro da Umbanda, né, como uma situação salvadora. Mas não é bem assim, né? Pertence a outros cultos, a questão da caridade. A caridade, ela deve ser feita. Só que, o que é essa caridade? A doação do seu tempo é caridade. Você está lá doando o seu tempo, seu axé. Só que, para exercer a caridade, precisa de dinheiro. Uhum. Sabe quantos milhões de terreiros fecharam no Brasil na pandemia? Só de um amigo que é contador, que ele ajudou a fundar como contador e advogado 1.800 terreiros, em cerca de 5 anos. Na pandemia, desses 1.800, 1.200 fecharam. Sabe por quê? Dinheiro. Porque os terreiros de Umbanda, eles comeram essa palavra caridade, e eles têm medo de buscar os recursos para se autossustentar. Tem tudo, e né? Existem muitas maneiras desse autossustento do terreiro e do sacerdote. Todas as religiões, todas, sem exceção, das mais primitivas. Vai numa tribo dos povos originários aqui no Brasil. O pajé, ele cuida do povo. O guerreiro, o caçador, vai caçar. A parte do animal principal vai para o pajé. Exato. Porque ele está cuidando do espiritual, ele está cuidando do axé do caçador. O pastor ganha o axé dele, ganha o dízimo, o padre, o rabino, não sei o quê. E o sacerdote de Umbanda? Não pode, porque é caridade. A conta não fecha, irmão. E aí a pessoa que vai buscar muitas vezes a Umbanda, busca para melhorar a prosperidade também, né? Então, aí eu falo, por que a conta não fecha? Sabe por quê? Imagina só, você trabalhar 10 horas por dia, levar 1 hora de condução para ir e voltar 12 horas. Você vai ter a energia para atender pessoas 3, 4, 5 vezes na semana, num horário noturno? Como é que você vai fazer isso? E a sua família? Ou seja, eu sou do quê? O terreiro precisa dar as condições para que o sacerdote possa ser um sacerdote full-time para a comunidade. Só que a comunidade precisa sustentar o terreiro, para que ele possa fazer a caridade. Aí, tudo funciona. Por que os ilê de candomblé funcionam assim e sempre funcionaram? Ilê de candomblé não fechou na pandemia. Já tem essa estrutura formada, seria uma tradição, né? O axé já existe. Você vai lá, você vai buscar um axé, o sacerdote está lá, mas você precisa contribuir para que aquela estrutura. Agora, a pessoa vai no terreiro de Umbanda, ela não contribui. Por quê? Porque o próprio terreiro de Umbanda implicou esse negócio de caridade, ele tem até medo de pedir.
Ele bota lá uma caixinha lá que ninguém vê. Se quiser doar, doa. E ninguém doa, se for assim. Então, precisa mudar isso também. A gente precisa ter o quê? Sacerdotes que possam ser sacerdotes com, entre aspas, sacerdotes profissionais. Profissionais que eu quero dizer que eles estejam ali disponíveis para a comunidade. Só que para isso, a comunidade precisa entender que existe essa troca. E o umbandista precisa entender que a caridade é a doação do tempo. Só que a doação do tempo não significa que é zero. Precisa ter a colaboração da comunidade. Não precisa muito, irmão. A minha consulência, eu ponho limite de senha, porque senão a gente vai atender 600 pessoas numa noite. A gente põe limite de 200, 250 senhas. Se cada uma dessas pessoas colaborar com R$10, são 2.000 e pouco. Em 4 giros na semana, a gente tem 10.000. Eu gasto, assim, de manutenção, e eu não pago aluguel, porque o imóvel é próprio. Se pagasse, ia ser umas coisas mais salgado ainda. Não estaria no Itaim Bibi. Primeira coisa. Não estaria. Não estaria. Ali, né? Muito. Só da manutenção para a operação, eu gasto entre 5 e 8 mil. É dinheiro. Então, assim, existem certas coisas que os umbandistas não entenderam, e essa é também uma coisa que eles não entendem. Porque a mesma pessoa, às vezes, que vai na Umbanda e critica isso, com todo respeito, ela vai em outras religiões, vamos dizer, ela vai na igreja católica e o padre tem uma remuneração, e eles acham justo. O pastor da igreja, ele tem uma remuneração e todo mundo acha justo. Se você for casar na igreja católica, você não tem a taxa? Uhum. E aí? O rabino mesmo, eu conversei com alguns já é estabelecido. Ele tem salário, é o prolabore dele. E todos fazem caridade, entende? Você está fazendo caridade. Você não vai negar a sua atenção, mas o que é? É o problema isso é uma questão que os sacerdotes não explicam isso para a comunidade. O que tem que ser explicado? Comunidade, nós estamos aqui para lhe ajudar. Só que vocês têm que ajudar a gente. Não é assim, não é... olha, o orixá e o guia, irmão, eles não vão ver diferença se você botar 10 ou 100 reais. Eles não vão ver. Mas eles vão ver a atitude sua de colaboração para aquilo existir. Isso é visto. Isso é visto. Então, se algo para existir que é bom, as pessoas precisam entender que precisam colaborar, porque aquilo existe. Pense só deste grupo que eu te falei, são 1.200 terreiros que deixaram de existir na pandemia, por falta de dinheiro, de pagar aluguel e demais despesas. E aí entra a questão da pessoa que estava sendo ajudada ali. Acabou, não tem mais terreiro, vai ter que buscar um outro. E às vezes aquele era o único naquele bairro ou naquela cidade. Às vezes é uma cidade pitiquinha, era o único naquela cidade, vai ter que andar 30, 40, 50 quilômetros para achar um outro terreiro. A Umbanda boa, o terreiro bom, é o terreiro que dá caminho para os seus filhos de fé, é o terreiro que ajuda pessoas, é o terreiro que ajuda como? Principalmente de forma espiritual. Porque desculpem os terreiros. Terreiro pode ajudar socialmente? Deve ajudar, sim, mas o terreiro é um lugar de ajuda espiritual. O terreiro não é ONG. Sim. Ele pode ser ONG, mas ele tem que até ter um CNPJ diferente. Eu não sou advogado, não sou contador, mas eu sei disso. Que para ele ser ONG, ele não pode ser terreiro, porque terreiro é uma coisa, ONG é outra. Então, hoje tem terreiro que quer ser ONG, ele quer fazer todo o trabalho espiritual. E a macumba? A gira? O filho de fé? Como é que tá? Então, tem muita gente preocupada com um monte de coisa e não está preocupado com o seu trabalho, está preocupado com o trabalho dos outros. Olha, você está vendo fulano. Então, alguns valores estão invertidos. Por isso que eu escolhi o tema, para principalmente
não estou querendo afrontar nenhum sacerdote, longe disso, mas eu estou querendo chamar a atenção para você que é novo na Umbanda, para você que está dentro da Umbanda, fique atento, porque às vezes você pode ter um sacerdote com um discurso meio estranho. Terreiro que não tem dinheiro, fale. Lembre-se, pessoal, de deixar o teu like aqui se você está aqui, de se inscrever. Inscreva-se nesse canal e todos os vídeos estarão sempre na descrição. Os vídeos completos dos episódios sempre estarão na descrição.